Você talvez pense que a internet que usamos no dia a dia, como redes sociais, ligações por vídeo ou transferências bancárias, funcionam principalmente por satélites. Mas, na verdade, quase toda essa comunicação depende de cabos submarinos. Cerca de 95 a 99% do tráfego internacional de dados por voz passa por ele. Esses cabos são feitos de fibra óptica e percorrem o fundo dos oceanos por mais de 1 milhão de quilômetros, conectando continentes como verdadeiras teias invisíveis. Apesar de parecerem frágeis, muito têm o diâmetro de uma mangueira de jardim. Eles são fundamentais para o funcionamento da internet global. Eles transportam informações vitais em alta velocidade, mensagens, vídeos, e-mails, ligações internacionais, transações financeiras, além de dados de empresa, governos e até do exército. Sem eles, a internet entre países deixaria de funcionar, afetando a economia do país e a comunicação, até sistemas de segurança. Ou seja, os cabos submarinos são uma coluna vertebral da internet no mundo, e sem a sua existência, muitas pessoas não teriam comunicação entre si e nem os países conseguiriam ter boas relações como tem hoje em dia. A situação dos cabos submarinos globalmente é de crescente preocupação, devido a ataques suspeitos atribuídos à Rússia que ameaçam a infraestrutura crítica de comunicação global, essencial para a internet. Esses cabos, que transportam 95% dos dados globais, estão sendo alvos de atividades que podem comprometer a conectividade e a segurança de dados. Há suspeitas que a Rússia esteja realizando sabotagens a cabos submarinos, especialmente na região do Báltico, com o objetivo de perturbar as comunicações ocidentais e potencialmente desviar a infraestrutura crítica. Ataques recentes a cabos submarinos na Europa levantam a questão de sua segurança e da possibilidade de serem alvos de ataques mais extensos. As autoridades britânicas estão a monitorar de perto a movimentação de navios russos com navios de espião e Antar, suspeitos de mapear a infraestrutura subaquática da região. Hoje em dia, a maior parte das comunicações globais, como chamadas internacionais, transações bancárias e até dados de internet, passa por cabos que ficam no fundo do mar. Esses cabos eles são super importantes e justamente por isso eles são alvos bem vulneráveis. Ultimamente, tiveram várias suspeitas de que navios da Rússia e da China estariam envolvidos em atividades bem estranhas perto dessas áreas. Tem relatos de embarcações desses países navegando em rotas que passam por cabos estratégicos, e isso acendeu um alerta em países da Europa e da OTAN. A suspeita é que esses navios estejam mapeando onde os cabos ficam ou até tentando mexer neles, seja para cortar as comunicações em caso de conflito ou até para espionagem. Nada foi provado até agora, mas só o fato dessas movimentações estarem acontecendo já gera uma tensão enorme. Com o aumento da rivalidade entre as potências grandes, proteger essas infraestruturas virou uma prioridade, porque qualquer sabotagem pode causar um caos gigantesco. Imagine o mundo ficar sem internet de repente ou com dados vazando para outro país. É um tema que mostra como os conflitos modernos também podem acontecer em lugares invisíveis, como o fundo do mar. Quando os cabos submarinos são danificados, a internet no mundo todo pode ficar lenta ou até parar de funcionar. Isso acontece porque eles carregam quase todos os dados que circulam entre os países. Com isso, serviços muito importantes como bancos, hospitais e aeroportos ficam muito prejudicados, além de atrapalhar a comunicação entre países e até forças militares. Esses problemas causam prejuízos enormes para a economia, mostrando como a nossa vida depende desses cabos escondidos no fundo do mar. Para evitar esses problemas, vários países e organizações estão tomando medidas. O Reino Unido criou vários navios próprios para proteger esses cabos e fez leis mais fortes. A União Europeia lançou um plano para cuidar melhor dessa rede. E a OTAN está usando os navios, drones e aviões para vigiar os cabos, especialmente em regiões mais perigosas. Também se fala de usar satélites como plano B, mas eles não são tão bons quanto os cabos. Tudo isso mostra que proteger os fios são gigante de importância.
Um exemplo muito sério de ataques a infraestruturas subaquáticas foi o caso do oleoduto Nord Stream, que explodiu em 2022. Esse oleoduto levava gás da Rússia até a Alemanha, e o ataque causou uma crise enorme, principalmente na Europa, que já estava tentando se afastar da dependência do gás russo por causa da guerra na Ucrânia. Até hoje não se sabe com certeza quem foi o responsável pela explosão, mas várias investigações sugerem que podem ter sido uma ação planejada por algum país, o que torna tudo ainda mais tenso. Esse episódio mostrou o quanto essas estruturas embaixo d'água são frágeis e como ataques assim podem afetar diretamente a economia e até o dia a dia das pessoas. Depois disso, muitos países começaram a investir mais em segurança marítima e vigilância dessas áreas. O pior de tudo é que hoje em dia as guerras não são mais só com tanques ou soldados, elas também acontecem online, no espaço ou até no fundo do mar. Sabotar um cabo ou um oleoduto pode parecer invisível, mas os efeitos são reais e gigantescos. Entender esse histórico é essencial para a gente perceber como o mundo está cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo, muito mais vulnerável. Os cabos submarinos, que atravessam oceanos e mares para garantir a conectividade global da internet, enfrentam desafios técnicos significativos quando se trata de monitoramento e manutenção. Essas estruturas são instaladas a profundidades que podem ultrapassar os 8.000 metros em ambientes hostis e de difícil acesso. Quando ocorre uma falha, seja por causas naturais, acidentes humanos ou até sabotagens, o primeiro grande desafio é localizar com precisão o ponto danificado. Isso exige equipamentos sofisticados como sondas e sistemas de monitoramento remoto. Uma vez detectado o problema, o reparo exige uma operação complexa. Navios especializados precisam içar o cabo até a superfície por meio de robôs subaquáticos ou ganchos de resgate, o que pode levar dias ou até semanas dependendo da localização. Em muitos casos, é necessário realizar emendas no cabo em pleno alto mar, em navios adaptados com laboratórios e equipamentos técnicos de alta precisão. Todo esse processo tem um custo elevado e depende da disponibilidade de embarcações e equipes especializadas. Além disso, o monitoramento contínuo também é um desafio. Embora haja sistemas capazes de detectar variações no tráfego de dados, eles nem sempre conseguem identificar imediatamente a natureza do problema. Isso exige que os operadores estejam constantemente atentos e preparados para responder rapidamente a qualquer sinal de interrupção. A tecnologia envolvida na fabricação e manutenção desses cabos evolui constantemente, mas o fundo do mar ainda representa um ambiente extremamente imprevisível para qualquer operação técnica. A segurança dos cabos submarinos tem uma relação crucial com a estabilidade geopolítica, pois eles são a espinha dorsal da comunicação global e da internet, conectando países e continentes. Danos ou interrupções nesses cabos podem ter consequências significativas para a economia e a segurança nacional e relações internacionais. Como, por exemplo, as consequências econômicas. Interrupções nos cabos podem causar perdas financeiras, greves e afetando bancos, comércios e serviços online. Os impactos na segurança nacional, onde a comunicação e a defesa dos países dependem desses cabos, tornando sua proteção essencial. As tensões geopolíticas, disputas pelo controle dos cabos aumentam a rivalidade entre potências como os Estados Unidos, China e a Rússia. Os ataques híbridos, onde as ameaças combinam sabotagens físicas e cyberataques, existindo estratégias de defesa mais integradas. Os riscos das sabotagens, onde os cabos são vulneráveis a danos acidentais e sabotagens por grupos hostis ou espiões. Agora, as medidas de segurança são o planejamento de rotas, a redundância, onde as rotas alternativas garantem o funcionamento, mesmo com danos, a cooperação internacional, onde o governo e a empresa trabalham juntos na proteção, a tecnologia avançada, onde o uso de drones e sensores são essenciais para o monitoramento constante, e as leis e regulações. Se os cabos submarinos são importantes, o que acontece se eles falharem? Hoje, uma das principais alternativas são os satélites em órbita baixa, como os do Starlink e o Project Kuiper.
Esses satélites conseguem fornecer internet rápida e com boa cobertura global, especialmente em regiões remotas ou afetadas por desastres naturais. Em situações de emergência, eles podem estabelecer a comunicação rapidamente. No entanto, eles ainda não substituem completamente os cabos submarinos. Por quê? Porque têm uma capacidade menor, custos mais altos e maior latência em comparação com a fibra óptica, então deixa a desejar. Mesmo assim, países e organizações como o do OTAN já estavam investindo pesado em projetos que usam satélites como Plano B para garantir a segurança da comunicação global. A comunicação entre cabos submarinos e a internet via satélite é a chave para manter o mundo sempre conectado e sempre em evolução, porque não conseguimos fazer nada sem conexão com os outros países. A proteção da infraestrutura da internet, especialmente aos cabos submarinos que transportam 95% dos dados globais, exige cooperação internacional, pois nenhum país consegue garantir essa segurança sozinho. Diante de ameaças como sabotagens geopolíticas, organizações como a UIT, o ICPC e a Aliança Militar como a OTAN têm criado diretrizes e estratégias conjuntas para proteger esses ativos estratégicos. O Brasil tem papel importante nesse cenário por sua localização e hubs de conexão, como da Praia do Futuro, em Fortaleza, que liga o país a diversos continentes. Além da dimensão militar e diplomática, essa cooperação envolve acordos técnicos, comerciais e científicos, com protocolos de resposta a emergências e investimentos em infraestrutura. A colaboração internacional é essencial para prevenir falhas, desastres naturais e ameaças políticas que poderiam comprometer a estabilidade da internet. Sem esse esforço coletivo, comunicações civis, operações financeiras, inteligências e até a segurança global estariam em risco.